Diz a palavra de Deus, vamos dizer? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? A palavra de Deus para nós, irmãos, é uma palavra de alerta, é uma palavra de urgência, é um chamado de atenção à igreja. Nós estamos vivendo tempo de coisas ainda maiores, e a gente pensa, bênçãos maiores. Mas até agora o que Deus tem falado conosco é sempre sobre um trabalho maior, sobre uma ação maior, uma motivação maior. E claro que como consequência disso, nós vamos ter uma experiência maior com a glória de Deus. Nós vamos ter uma experiência maior com o poder de Deus, com os milagres, com a unção. Nós vamos viver muito mais o sobrenatural de Deus. Mas esse momento que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo de urgência. É um tempo em que a igreja precisa acordar, cada cristão tem que se decidir e se posicionar diante de Deus. É um tempo de nós vivermos uma vida de mais intimidade, maior profundidade, coisas ainda maiores na nossa vida. Nós vimos aprendendo durante esse ano que para que nós vivamos coisas maiores, para que nós façamos a obra de Jesus e ainda muito mais, nós precisamos entender que tudo começa com fé. Sem fé, se você não acreditar, se você não crer, nada vai acontecer. Tudo começa com fé. Jesus disse, aquele que crê em mim fará. Então, não há dúvida, se você crê, você pode fazer. Amém? Amém, igreja? Se você crê, você pode realizar as obras de Jesus e coisas ainda maiores. Sem o Espírito Santo, nada feito. Sozinhos, não podemos fazer nada. Sem ti, nada somos nesse mundo. Sem ti, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo teu poder. Sem Ele não tenho como fazer alguma coisa nessa vida. Sem ti nada somos nesse mundo, irmãos. Somos pó mesmo. É só pelo Espírito de Deus que nós temos autoridade para fazer a obra do Senhor. Aprendemos que a obra de Jesus, a missão sublime de Jesus foi salvar. E hoje, a responsabilidade de anunciar a salvação é da igreja de Cristo. A anunciar, a pregoar as boas novas do Evangelho, a restauração dos contritos, a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, seguindo os passos de Jesus, o modelo de Jesus, a vida de Jesus, os exemplos dele. E reconhecendo, entendendo, praticando, exercitando o nosso chamado. Foi isso que nós aprendemos até aqui, desde o começo do ano. E Jesus, irmãos, Ele realizou a obra, esta obra que Ele fala, vocês vão fazer, e vão fazer coisas maiores. Ele realizou porque Jesus tomou sobre si a palavra. Ele é tão santo, tão perfeito, que Ele nos ensinou a agir e a viver de acordo com a palavra. Ele não violou a palavra de Deus, Ele viveu a palavra de Deus. E Ele nos ensina que nós temos que viver a palavra de Deus. É nessa autoridade, é nesse mover, é nessa unção da palavra que é espírito e vida. É mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela chega até a divisão dos ossos e da carne, da medula. Ela chega até a divisão da alma e do espírito. É nesta unção, na unção da palavra que Jesus viveu, agiu, trabalhou, e é assim que nós temos que viver, é na palavra. Eu não tenho autoridade para falar coisa nenhuma que não seja a palavra. Tudo que foge da palavra, irmãos, é invenção humana. Tudo que foge da palavra é filosofia, é psicologia, mas não é Deus falando. É só na palavra. E Jesus tomou sobre si a palavra, lá em Isaías 61, 1 e 2. A
profecia de Isaías sobre o Messias se cumpre em Jesus. E Jesus toma estas palavras sobre si. Lá em Lucas 4,18, ele toma estas palavras sobre si. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando Jesus toma esse texto sobre si, mostrando que ele era o Messias, e que a palavra estava se cumprindo nele, é interessante que Jesus não cita que ele estava anunciando o dia da vingança do nosso Deus. Jesus se isentou de falar isto. Jesus sabia que isso era para um tempo futuro. Apesar dele ter anunciado e mostrado todos os sinais dos tempos, ensinado sobre como nós deveríamos esperar por isso, Jesus disse, hoje eu não estou aqui, naquele momento em que ele veio em carne, eu não estou aqui para anunciar o dia da vingança, hoje eu estou aqui para trazer salvação. Mas daqui a um tempo é necessário que se anuncie o dia da vingança do nosso Deus. Mas tudo que Isaías falou, tudo que se referia ao Messias, foi encontrado na vida de Jesus, inclusive a questão do final, a questão do julgamento, a questão do acordo final de Deus, da bênção, da misericórdia e do juízo. Tudo isso foi revelado na vida de Jesus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Tomar sobre nós toda essa palavra, e todo esse anúncio, e todo esse ensinamento, para que nós possamos apregoar as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho consistem em restauração, em liberdade, em conserto de vida, em jubileu. Isso é a boa nova do Evangelho. E no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos entender o que quer dizer o dia da vingança do nosso Deus. E como nós precisamos nos preparar para ele, como igreja. Porque são coisas maiores que nós temos que fazer. Nós temos que viver de uma forma melhor, de uma forma mais íntima, mais preparados. Quanto mais se aproxima o dia da prova, mais você estuda. Não é? Você sabe que vai ter prova lá daqui 4 meses, todo mundo sabe, né? Quando é a época da prova. Você não estuda assim, afincado, né? 4 meses antes, mas 2 semanas antes, você não dorme, você não come, você se mata, você vara à noite. Por quê? Porque a prova está chegando. Deus está falando com a sua igreja. É tempo de se preparar de uma forma mais forte, mais intensa, coisas ainda maiores em todos os aspectos, por causa do dia da vingança. A primeira coisa é que a igreja deve se preparar para a segunda vinda de Cristo em serviço. Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor, para a segunda vinda de Jesus, e é o dia da vingança do nosso Deus, porque a hora que Jesus aparecer nas nuvens, a igreja subir, o Espírito Santo for tirado da terra, irmãos, a mão de Deus vai trazer juízo. Deus só não traz juízo porque a igreja está aqui. Quando a igreja for levada, quem vai ficar aqui, me avisa? Alguém vai ficar? Não, nós vamos subir, né? Amém? Quando nós subirmos, a mão, o juízo de Deus será estendido sobre a terra. Nós não queremos ficar. Eu não quero ficar, não quero que você fique. Mas o dia está se aproximando. O dia está se aproximando, irmãos. E nós precisamos nos preparar em serviço. Em serviço, fazendo mais coisas ainda maiores. A obra do Senhor.
Porque nós recebemos durante todo esse ano, irmãos, estratégias de como servir, não foi? Aprendemos como anunciar boas novas, como restaurar o contrito, como apregoar a liberdade. Todas as coisas Deus está nos dando. Agora, faça. Nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo em serviço, porque não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não espere para amanhã. Não espera para amanhã. A gente está sempre esperando alguma coisa mudar para entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus, para mudar de atitude de verdade, para deixar o pecado de uma vez, para trabalhar para o Senhor de coração. A gente está sempre esperando Deus fazer alguma coisa. Deus está dizendo para você, faça, e eu vou prosperar os teus caminhos. E tudo que você fizer, e tudo que você puser a mão, e aonde os teus pés pisarem, vai ser abençoado. Nós precisamos crer, nós precisamos esperar, preparar o coração em serviço. Não parados, não paralisados, irmãos. Nós precisamos ter uma coragem ativa. Se você falar, eu tenho coragem de entrar lá na jaula do leão, então entra. Não é? A gente só prova que tem coragem quando faz o que diz. Nós estamos muitas vezes dizendo, eu faço, eu enfrento, se precisar. Mas não fez, não enfrentou, não falou, não tomou uma atitude. Nós precisamos ter uma coragem ativa. Nós precisamos dizer, crer, nos enchemos do Espírito Santo, aprendemos com Jesus. E agora, irmãos, enquanto Ele não vem, o tempo se abrevia. E eu preciso fazer a obra de uma forma muito mais intensa. A gente tem que ter coragem de crer que a palavra é a verdade, aplicar a palavra na nossa vida e começar a aplicar e ensinar a palavra para os outros, com fé e coragem de que ela vai se cumprir. Talvez a gente não pregue com ousadia, irmãos, porque a gente duvide que ela vai acontecer na vida do outro. Mas se você crê de verdade, você vai chegar para alguém e vai dizer, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te salva, o Senhor transforma a sua vida, o Senhor vai transformar a vida da sua família, Deus vai salvar seu casamento, Deus vai mudar a sua história. Nós vamos ter ousadia para falar. Por quê? Porque nós estamos crendo, uma coragem que põe em exercício aquilo que nós cremos de Deus. Porque, irmãos, a gente tem certeza que o dia da vingança está se aproximando, não é? Os sinais apontam para isso. E aí nós temos que intensificar a nossa vida com Deus. Nós temos que intensificar o nosso amor. Nós temos que intensificar a nossa submissão. Nós temos que intensificar a nossa vida de intimidade. Nós temos que servir de uma maneira maior e melhor. Temos que fazer a obra de Deus com mais destreza, com mais afinco. Não vamos fazer qualquer coisa mais para o Senhor, irmão. Já passou o tempo de você dar o mínimo. Está na hora de nós darmos o máximo. É hora da gente realmente rasgar o coração. Se rasgar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós passamos anos da nossa vida dizendo para Ele, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Agora chegou a hora de dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? É o tempo que nós estamos vivendo. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 1, diz assim, tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Quando a gente vê alguém, irmãos, amado nosso, um filho, né? Vamos falar de filho, que é uma coisa que quem tem sabe.
O filho está correndo, vai cair no buraco. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes. Você não vai dizer assim, filhinho, ó, buraco aí. Você vai dar um grito, não, para! Aí ele vai tomar um susto, vai olhar e falar, nossa mãe, para já, porque se você der mais um passo, você vai cair. Toca a buzina, toca a trombeta, sobe no monte alto. Não adianta você se esconder. A Bíblia fala que não se acende uma lâmpada e põe embaixo da mesa, porque ela não vai iluminar o ambiente. A gente acende a lâmpada e põe num lugar alto, onde todo mundo possa ver e ser iluminado pela sua luz. A igreja precisa fazer esse papel hoje, irmãos, anunciar, tocar trombeta, tocar buzina em Sião, no alto monte. Nós vamos viver como soldados e não como espectadores. Sabe o que acontece com a igreja muitas vezes, irmãos? A gente às vezes se esconde de confrontar a sociedade. Nós achamos, estamos salvos, está tudo bem. Está na hora de coisas ainda maiores. Toca a trombeta, anuncia, sobe na mesa. E começa a declarar em voz alta o dia do Senhor. Porque Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que você pereça, e Deus não quer que ninguém pereça. Ninguém que você ama, e ninguém que você também não ama, que você não conhece, não importa. Ele ama a todos. E Ele não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. É o tempo de nós pararmos de nos escondermos. E sabe outra coisa que acontece com a igreja, irmãos? Muitas vezes a gente fica tão absorto. Presta atenção, é muito sério. A gente fica absorvido pela profecia. Vai chegar, vai acontecer. E aí você fica absorvido e não faz nada. Não é para isso que Deus manda a sua palavra. Deus manda a sua palavra para nós esperarmos, nos prepararmos para a segunda vinda em serviço. Em serviço, em atitude. O Warren Wiersbe, nossa, que nome difícil. Achei muito interessante o que ele fala, porque ele afirmou que viver na expectativa da segunda vinda, não é você se vestir com lençol branco e subir no monte e sentar lá, agora Jesus vai voltar, né? Pus a minha túnica branca para eu subir voando e vou ficar aqui no alto do monte esperando. É essa atitude que Deus condena. É exatamente o contrário que Deus quer. Lá em Atos, no capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões de vestido branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Mas não é para ficar esperando, olhando. No dia da subida, da ascensão de Jesus, a advertência já começou para nós. Vai ficar esperando, olhando para cima? Não. Essa atitude não é a atitude que Deus quer para a sua igreja. Muito pelo contrário. Nós temos que viver, irmãos, iluminados pela consciência da sua volta. Sabendo que as nossas obras vão ser julgadas, irmãos. É isso que nos traz a consciência de esperar Jesus em serviço. As minhas obras vão ser julgadas. E tem mais uma questão que nós precisamos entender. Não vai ter tempo de voltar atrás. As oportunidades que você tem hoje de proclamar, de anunciar, de tocar trombeta, não vão voltar. É assim que nós temos que esperar Jesus. Lembrando que nós temos que remir o tempo.
Temos que fazer o tempo ser dobrado para nós. Por quê? Jesus vai julgar as nossas obras no dia que Ele vier. Então não adianta ficar esperando que nem aquele que recebeu um talento e enterrou o seu talento e ficou esperando o dono do talento voltar. Aquele para quem Ele tinha dado 5 talentos, trabalhou, não sabia quando ele ia voltar, mas trabalhou. E o dia que ele voltou, ele falou, olha, aqui eu tenho 10. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí o dono daqueles talentos deu 2 talentos para um outro, e aquele outro foi, trabalhou, pelejou, fez o que podia e conseguiu dobrar. E ele tinha 4 talentos quando o Senhor voltou. E quando o Senhor voltou, ele disse, olha, eu consegui isso. Ele disse, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Mas para um ele deu 1 talento. E você diz, bom, foi pouco? Não, menos trabalho. Mas dava para fazer o quê? Duplicar, multiplicar. E aquela pessoa fez o quê? Enterrou o seu talento, escondeu o seu talento. E quando chegou o Senhor, Ele disse, onde está o que eu te entreguei? E aquele homem disse para o Senhor, bom, eu sabia que você é um homem severo, que você colhe aonde não plantou, que você pega da onde você não guardou, que você tem essa visão. Então eu resolvi enterrar o talento para que não corresse o risco de perdê-lo. Ah, que pena. O Senhor da terra o condenou, o Senhor dos talentos o condenou e disse, aparta-te de mim. Joga ele lá nas trevas exteriores. Não dá para ficar com alguém que desperdiçou todo o tempo que teve. Aí na última hora vem e fala assim, não deu. Dá sim, irmãos. Dá sim. É tempo da igreja se preparar para a segunda vinda em serviço, não em expectativa. Nós vamos ter sim uma boa expectativa da volta. Isso é a segunda coisa que eu quero dizer. Mas não uma expectativa paralisante. Ao contrário, é uma expectativa que nos motiva, que nos põe para frente, que nos alerta todos os dias. Cada dia está mais perto, se mexa, vamos, ande, faça aquilo que Deus pôs nas suas mãos. Tem gente que quando vê os dias maus se aproximando, pensa assim, bom, quanto pior, melhor. Porque assim Jesus volta logo. Nós queremos que Ele volte logo, mas nós queremos que o mundo seja salvo. Então, irmãos, nós não podemos pensar isso. Nós temos que pensar assim, enquanto eu estou aqui, eu tenho que transformar esse mundo mal. Eu tenho que ser transformador desse mundo mal. Porque eu tenho autoridade para transformar esse mundo mal. Deus colocou nas mãos da igreja, amém? Você tem esta autoridade de transformar aquilo que é mal. A igreja deve se preparar para a segunda vinda de Cristo em grande expectativa e vigilância. Claro que eu espero com alegria, que eu espero com emoção, vigiando. Ninguém vigia de olho fechado, viu, irmãos? Ninguém vigia dormindo. Ninguém vigia acomodado. Nós vigiamos de olho bem aberto. Eu lembrei até de uma história verdadeira. Um dia nós estávamos lá no interior, com uma irmã da igreja. Nós fomos viajar lá para o interior, estávamos lá no interior. Aí a gente foi orar, aí nós fomos orar perto de no mato, né? Perto de uma cerca lá, e os bois estavam pastando lá perto. Aí quando a gente ajoelhou para orar ali, no mato mesmo, tal, essa irmã falou assim, vocês me perdoem, viu? Mas eu vou orar com o olho fechado e com o outro aberto. Porque vai que esse rebanho vem para cima de mim, eu não vou ficar com os 2 olhos fechados, não. Irmãos, não fica com o olho fechado, vigia. Você pode orar, você pode se consagrar, você pode dizer, a minha vida, eu vou consagrar a minha vida, mas não dá para ficar de olho fechado, não dá para esmorecer, não dá para acomodar, não dá para parar.
Olho aberto, vigilante. Nessa hora é bom ter olho grande, viu? Muita gente continua vivendo nesse mundo, irmãos, como se nada fosse acontecer. Zombando da volta de Cristo. Zombando da palavra de Deus. Nem aí, não dá crédito nenhum para aquilo que a Bíblia diz. E tudo que a palavra diz está se cumprindo. Tudo. Falta pouco. Pega a palavra, vai estudar a palavra, vai ver o que tem para se cumprir. Você vai ver que falta muito pouco para se cumprir do que está escrito. E tudo está se cumprindo aceleradamente. Deus está fazendo tudo aceleradamente e muita gente não dá nenhum crédito. Sabe, vai ter gente que vai falar para você assim: onde está a promessa da vinda? Cadê Jesus que não está voltando? Onde ele está? Cadê esse Jesus? Vocês falam disso aí há tanto tempo, esse fanatismo. E Jesus não volta nunca, não vai acontecer nunca. Tem muito crente se portando assim, irmãos. Tem muitas pessoas que se dizem com fé, crentes, e que não estão dando crédito à palavra de Deus. Mas Jesus nos alertou, lá em Mateus 16:3, ele disse assim: vocês sabem tudo, né? E ele está explicando e dizendo assim: pela manhã vocês dizem assim, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? A gente sabe tanta coisa. Hoje todo mundo sabe tudo, né, irmãos? A internet é uma beleza, a gente sabe tudo. É engraçado isso, né? A gente está conversando com a pessoa aí, não sei, peraí, vamos ver. Aí, é isso. E continua conversando, na meia da conversa, é outra coisa. Peraí. É assim. Tudo a gente descobre, todas as informações estão à disposição de todo mundo. Hipócritas, somos hipócritas, sabemos tudo e não percebemos os sinais dos tempos. A igreja tem que se preparar para a volta do Senhor Jesus de uma maneira mais intensa, percebendo o que está acontecendo. Sabe, Paulo explicou para a igreja a diferença entre o Cronos e o Kairos, não Kainós. Kainós quer dizer novo. Kairos também quer dizer tempo. O Cronos, Jesus também falou sobre isso com os apóstolos. O Cronos é a sequência do tempo. Um acontecimento após o outro. É a cronologia. São os fatos acontecendo um após o outro. Isso é o que a palavra Cronos quer dizer. Mas Kairos quer dizer o momento certo, o tempo apropriado. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Nós não precisamos saber o dia e a hora, porque ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Mas nós precisamos estar preparados para o tempo apropriado, para o momento certo. Não importa se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã, importa eu estar no momento certo. Se Jesus volta hoje, o momento é certo para mim, o momento é apropriado para mim. Se Jesus volta amanhã, o momento é apropriado para mim, porque eu estou preparado. A igreja tem que se preparar, irmãos. É tempo de se preparar mais, de se aprontar mais, de arrumar mais a roupa. Irmãos, você compra roupa para a festa, aí você guarda lá, a festa está longe. Mas na véspera, você tira a roupa do armário, tira o plástico, né, a capa, manda passar.
e deixa a roupa estendidinha, pronta. Quando o povo de Israel ia sair do Egito, Deus disse, comam o cordeiro com o cajado na mão, as sandálias nos pés, vestidos como quem vai partir. É assim que nós temos que comer o cordeiro. É assim que a igreja tem que vir participar da ceia todo mês, preparado para subir, com o cajado na mão, as sandálias nos pés, com a roupa própria, para se encontrar com o noivo. A igreja tem que estar preparada, irmãos, em vigilância. Não importa se é hoje ou se é amanhã, não importa o dia e a hora. Importa que é o momento correto. Aquele que é do Senhor, aquele que está com o Espírito Santo de Deus, não vai ser pego desprevenido, não vai ser pego adormecido. Não importa o dia, a hora, as lâmpadas vão estar cheias de azeite e você vai ser capaz de sair ao encontro do noivo. É assim que a igreja tem que estar. Preparada, pronta. O que você está esperando para se aprontar? Nós temos que estar pronto, como se Jesus voltasse hoje. Não importa. Irmãos, tem gente que está tentando descobrir o dia, hora, o segundo, o momento. Não importa. Importa que você esteja pronto. Agora, não vamos ser ignorantes. Se Deus está mostrando os sinais, fica esperto. Abre o olho, acorda, não dorme, porque Jesus, quando chega o noivo, irmãos, não dá tempo de você comprar azeite. A porta vai fechar. Você tem que estar com a sua lâmpada cheia antes. Amém, irmãos? Tem gente que está esperando o noivo chegar para encher a lâmpada. Não vai dar tempo. Tem que ser antes que nós temos que estar pronto. Nós temos que aguardar. Tudo que está escrito na palavra, as profecias mesmo, na palavra de Deus, alertas. O que é estar alerta, irmãos? Sabe quando você está alerta? Né? Eu lembrei de uma história também. Eu estava um dia lá na 25 de março, sabe como é que é lá, né? Muita gente, você fica sempre preocupado de ser assaltado. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha bolsa, presta a minha bolsa aqui. Não era essa. Era uma outra bolsa grande, assim. Eu estava com ela aqui, eu peguei a bolsa e pus aqui, assim. E estou parada na esquina, esperando uma pessoa. Alerta. Quando você acha que tem um perigo iminente, ou uma coisa que está para acontecer, se uma carona vem te buscar, você fica alerta para ver o carro chegar, né? Se não passa, você perdeu. O ônibus. Oi, o ônibus. Estava alerta, estava lá, esperando a pessoa, mas estava assim, estava alerta. Vem um aí que você vai ver. Eu estava assim. E a pessoa que foi me encontrar ali, irmãos, veio por trás e quis fazer uma brincadeira. Ele é meu funcionário, trabalha comigo há 16 anos. Então, ele tem essa liberdade. Ele veio por trás e puxou minha bolsa aqui atrás, assim. Irmãos, sabe estado de alerta? Quando você está em estado de alerta? Eu estava em estado de alerta. Ele veio por trás e deu uma puxadinha na minha bolsa. A hora que ele deu uma puxada na bolsa, irmãos, eu não olhei. Eu nem virei para olhar. Eu peguei a mão aqui e fiz assim, ó. Pau! Pegou no peito, assim, dele, sabe? Ele deve ter chegado roxo em casa, teve que explicar para a esposa. Alerta. Eu virei, nem pensei. Quando eu olhei, falei, mas isso é brincadeira que se faz no meio da 25 de março, irmãos? Eu falei, alguém está puxando a minha bolsa, né? Está tentando me roubar. Mas eu estava alerta. Ia roubar minha bolsa? Não ia. Primeiro ia levar uma topada, né? E foi o que aconteceu. Nós precisamos estar alertas, irmãos. Alerta é isso. Você está sempre pronto. Quando você está alerta, você está pronto. Se Jesus voltar, você sobe. Você não vai ficar. Você está alerta, você está pronto. É assim que nós temos que nos preparar. É uma expectativa vigilante. Eu espero, eu não vou parar, irmãos, eu não vou ficar sentado na minha casa. Bom, já que Jesus vai voltar, nós não precisamos mais fazer nada, né? Não vamos mais trabalhar, não vamos mais estudar, não vamos mais fazer nada, não vamos mais... Não.
A Bíblia fala sobre esses dias. E você vai perceber uma coisa, irmãos. É interessante que a palavra de Deus nos mostra que Jesus disse assim, que a sua vinda ia ser repentina, como um ladrão na noite. O ladrão não liga para você no dia antes e fala assim, amanhã à noite eu estou indo aí, viu? Saltar a sua casa. Alguém já fez isso? Não, né? Só esses golpes baratos que eles dão pelo telefone. Eu estou com seu filho, vou matar, vou acontecer. Tal. Mas, né? O ladrão não te avisa antes. A vinda do Senhor será inesperada, como um ladrão na noite. Isso nos faz pensar o quê? Eu estava orando, lendo a palavra, e o Senhor começou a me falar. Irmãos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a igreja está toda assim, olha, vai acontecer, vai vir, Jesus está voltando. Vão passar esses dias. E quando a igreja começar a se acomodar, e quando todo mundo começar a dizer, não voltou. Quando começarem a se distrair, Jesus disse que a sua vinda aconteceria num momento inesperado e que seria como nos dias de Noé, onde casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, comiam e bebiam, e então virá o Filho do Homem. Este é um sinal para a igreja. Presta atenção, igreja. Quando todo mundo começar a duvidar, não vai vir mais, não. Passou. Foi outro entusiasmo apocalíptico. Não, isso não vai acontecer. Deixa para lá. Quando começar a haver comodismo, quando a igreja parecer que já não está mais se preocupando com isso, quando muitos não estiverem nem ligando, presta atenção, este é um outro sinal, porque o dia do Senhor é um dia inesperado, repentino. Então, olha como Deus é bom, é maravilhoso. Você não vai ficar parado, sentado. Nós temos que aguardar em serviço, em vigilância, porque será inesperado. Então, preste atenção. Quando parece que tudo já passou, ninguém está mais ligando, as pessoas estão se consumindo com as coisas da vida, a igreja vai estar se consumindo com os valores desse mundo. Chegou a hora. Preste atenção. Deus ensina o seu povo. Deus avisa os seus. Está escrito. Ele nos chama de amigos. Ele não vai fazer nada sem te contar antes. Ele é Senhor e Ele é teu amado Salvador. Amém? Mas para muitas pessoas, irmãos, para você que está esperando vigilante, glória a Deus. Mas para muitos, o dia do Senhor vai vir como um arrombamento mesmo, de um ladrão. É como se ele chegasse, arrombasse a casa. Sabe por quê? Vai ser um dia de tragédia, de tristeza, de impossibilidades. Para quem está vigiando e esperando, vai ser um dia de alegria. Vai ser um dia de festa, você vai subir com o teu Salvador. Não é para você ter medo do dia do Senhor. É para você esperar com vigilância. Mas para quem não deu atenção à palavra, para quem desprezou o que Deus está ensinando, esse dia vai ser um dia de terror. Vai ser como se o ladrão entrasse na sua casa arrombando a porta. Irmãos, Deus nos guarde de todo esse mal. Porque nós queremos estar prontos. Jesus disse, ore para que a sua fuga não aconteça em determinados momentos, porque vai ser difícil. Nós precisamos estar prontos para o dia do Senhor Jesus. Então, é um tempo da nossa expectativa e da nossa vigilância ser maior. Coisas ainda maiores em todos os aspectos. Se você já era vigilante, vigie mais. Se você não era, Deus está falando conosco hoje. Acorda, é tempo de acordar, é tempo de se posicionar e esperar a volta do Senhor preparado, sem medo, sem tristeza no seu coração. A igreja deve se preparar para a segunda vinda de Cristo
com confiança e fé. Por quê, irmãos? Porque a gente só pode esperar Jesus em paz, em segurança, ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a gente só pode esperar o Senhor Jesus com paz quando nós cremos no que Jesus fez por nós. A palavra de Deus diz que Ele morreu pelos nossos pecados. E pela sua morte na cruz do Calvário, Ele se fez maldição no nosso lugar. E Ele comprou para nós a entrada no céu, a entrada na eternidade. Não tem por que duvidar. Eu posso aguardar o Senhor Jesus com confiança. A igreja tem que esperar o Senhor Jesus em confiança e fé. Porque se eu não crer que eu estou salvo, irmãos, é melhor que Ele não venha. É melhor que eu não espere. Mas se você crê na sua salvação, se você está decidido a viver com o Senhor, se você está confiante na obra que Jesus realizou lá no Calvário, você pode ter paz e segurança. Amém, irmãos? A igreja espera o Senhor Jesus com fé. Fé o quê? Fé do quê? Fé de que o céu, a glória, estão preparados para nós. Eu confio no sacrifício de Jesus e eu espero a eternidade. Amém, irmãos? É assim que a igreja se prepara para a segunda vinda de Jesus, para o dia da vingança do nosso Deus. Igreja, não é para ter medo. As palavras que têm vindo, os alertas não são bons. Mas se você está com Cristo, você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Se você está em aliança com o Senhor, não tenha medo. Confie no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e espere pela eternidade com alegria, porque é isso que te aguarda. Por que nós precisamos ter medo? Não precisamos ter medo de nada, é assim que nós esperamos. Mas nós só conseguimos confiar se nós formos transformados, irmãos. Se não houve transformação na nossa vida, a gente não consegue confiar nesse sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus produz em nós uma nova criatura. Quando eu confio que Jesus morreu para me salvar, e eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o fruto desta confiança, desse crer e será salvo, é uma vida transformada. Então eu só posso confiar se eu tenho uma vida transformada. O mundo está em trevas, irmãos. Mas nós não andamos em trevas, andamos na luz. E a Bíblia fala que é tão bom quando a gente anda na luz, porque se tiver alguma pedra no caminho, nós não vamos tropeçar. Quem anda com Cristo, anda na luz, não anda em trevas. Então nós não vamos ser pegos dormindo. Amém, irmãos? Essa confiança e essa fé no Senhor funcionam na nossa vida, irmãos, como uma armadura. São a armadura de Deus. A confiança, o amor de Deus por nós, a confiança no amor e a fé funcionam como a couraça que protege o nosso coração, como o capacete que protege a nossa mente. Porque quando eu confio no amor de Deus, meu coração está guardado das dúvidas, dos ataques, das vacilações, dos altos e baixos. Meu coração está guardado na couraça. E quando eu creio na eternidade, a minha mente
está protegida com o capacete da salvação, porque eu tenho esperança na vida eterna. Essa é a nossa fé. A fé produz a esperança da glória, a esperança da vida eterna. Lá em Romanos 5, 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé é o capacete que nos guarda a nossa mente dos ataques do diabo, que fica falando para você que você não pode, que você não vai, que você não consegue, que você tem que vacilar, que você tem que duvidar. Não, a fé na glória, na esperança da glória, na eternidade, é o capacete que guarda a nossa mente de vacilarmos para que nós estejamos de pé até aquele dia. Confiança e fé, é assim que a igreja de Cristo se prepara para a volta do Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, irmãos, se Ele não tivesse feito o sacrifício, o nosso destino seria a ira de Deus. Mas porque Ele morreu, o nosso destino é a graça. E por causa da graça, nós somos salvos. É por isso que hoje nós vamos lembrar desse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz, desse amor tão grande derramado. É por isso que hoje nós vamos lembrar, trazer à memória esse Jesus maravilhoso, que nos garante o céu. Igreja, esteja pronto, esteja pronta, esteja preparado, esteja preparada. Jesus está voltando. Não importa o dia e a hora certa. Importa que você esteja alerta, vigilante, fazendo a obra do Senhor, confiando e crendo na vida eterna. Você não vai fazer o que você fazia até hoje. Você vai viver de uma maneira mais intensa, porque os dias estão sendo abreviados. Amém? Que Deus te abençoe, que você esteja pronto para a volta de Cristo. Não importa quando ela seja. Esteja pronto. Jesus vai vir te buscar. E eu quero ver você subir. Eu quero subir. Vamos estar prontos para a volta do Senhor Jesus. Vamos fazer isso agora, lembrando do seu amor, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos entregar nosso coração, nossa fé, nossa vida no altar do Senhor. Se alguma dúvida estava no teu coração, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais duvidar da minha salvação. Eu não quero mais ter dúvida da minha aliança contigo. Senhor, eu quero uma relação, numa intimidade maior. Eu quero crer mais, eu quero viver mais, eu quero fazer mais, eu quero estar pronto. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Antes de participar desta mesa, se você não é batizado, está na hora de você decidir. Batize-se e participe e espere, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. O que você está esperando? Você crê? Batize-se e participe da mesa do Senhor. É maravilhoso fazer parte desse reino, desta família, e esperar com confiança naquele que nos salvou. Amém?